Vamos lá, pessoal. Então, seguindo com o conteúdo aqui, né, a gente vai continuar falando sobre cálculo de distância. Quando a gente faz um cálculo de distância, a gente pode ter três tipos de visada. Então, eu vou pegar aqui, representar o aparelho. Então, a gente pode ter uma visada perpendicular, quando o ângulo do aparelho está a 90 graus. Então, essa visada pode ser perpendicular. Essa visada ela pode ser ascendente, né? Ou seja, quando o ângulo da luneta do aparelho ela vai ser menor que 90 graus. Então a gente diz que essa visada aqui ela é perpendicular, quando está a 90 graus. Quando o ângulo é menor que 90 graus, a gente diz que essa visada é ascendente, certo? E, por último, mas não menos importante, quando o ângulo é maior que 90 graus, a gente diz que é uma visada descendente. Então, esses são os três tipos de visada que a gente pode ter. Eu vou pegar um exercício aqui, vou ler ele com vocês e vou mostrando para vocês como que a gente faz para resolver, resolver exercícios na topografia. Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Você foi contratado para a realização de um levantamento topográfico e durante a medição dos alinhamentos encontrou um obstáculo, sendo necessário realizar uma medida indireta do comprimento de um desses alinhamentos. Então você instalou o teodolito no ponto X e realizou duas visadas, uma para o ponto A e uma para o ponto B. Então vamos pegar aqui, vamos representar. Vou fazer o teodolito de vermelho. Então eu tenho aqui o aparelho, um ponto X, né? Então aqui é o ponto do aparelho, vamos chamar ele de ponto X, e fez duas visadas, né? Você viu o ponto A e você viu o ponto B. Lembrando que o problema ainda diz que tem um obstáculo aqui, então tem alguma coisa impedindo essa visada direta. Então a gente precisa descobrir essa distância aqui. Só que para descobrir essa distância a gente precisa descobrir essa e essa primeiro. Então vamos lá. Considerando que a régua está alinhada, ou seja, a régua ou a mira topográfica ela tem que estar alinhada, certo? Senão causa erro no levantamento. E o teodolito estava ajustado com a luneta a 92 graus. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Para o ponto A, ou a primeira visada aqui, vamos representar ela com tracejado. Para a primeira visada, o aparelho ele estava com a luneta, ou seja, o ângulo da luneta era de 92 graus, 47 minutos e 18 segundos. 92 graus, 47 minutos e 18 segundos. O fio superior ele está a 104 centímetros e o fio inferior 74
centímetros. Então esses são os dados que a gente vai ter para calcular a distância. Então vamos lá. O ângulo de 92 graus, né? Então o ângulo de 92 graus. Como que a gente vai calcular? Qual que é a forma que a gente vai usar para resolver essa equação? Então para a visada A, do ponto X ao ponto A distância horizontal vai ser igual a H vezes 100 vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Então a distância horizontal vai ser igual a H. Vocês lembram quem que é H, né? H é a diferença do fio superior para o fio inferior. Então a gente vai colocar aqui entre parênteses 104 menos 74,5 centímetros vezes 100 vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. E vamos resolvendo por etapas, tá? Depois eu passo para vocês como que a gente faz direto na calculadora. Então, novamente, distância horizontal é igual. Então vamos lá. 104 menos 74,5 deu 29,5. Então a gente coloca aqui 29,5 vezes 100 vezes o cosseno do ângulo. Agora vamos ver que ângulo é esse, pessoal. Esse ângulo é o ângulo da luneta no momento da visada. Só que lembra que eu falei para vocês na outra aula? O que interessa para a gente não são 92 graus. São quem? São os 92 graus, 47 minutos e 18 segundos, menos 90 graus, que é o que sobra da diferença para 90 graus. Então se a gente pegar lá na calculadora, 92 graus, 47 minutos e 18 segundos, menos 90 graus, sempre lembra de colocar o símbolo do grau, a gente tem que o nosso ângulo é de 2 graus, 47 minutos e 18 segundos. Logo, a distância horizontal é igual a 29,5 vezes 100 vezes o cosseno de 2 graus, 47 minutos e 18 segundos ao quadrado. Então agora a gente calcula. 29,5 vezes 100 vai dar o quê? Vai dar 2.950. Então a distância horizontal é igual a 2.950 vezes o cosseno do ângulo ao quadrado. Então eu vou colocar aqui cosseno de 2 graus, 47 minutos e 18 segundos ao quadrado. Beleza? Então a gente tem essa distância. Como que eu faço para calcular agora, para me encontrar a minha distância, na verdade, né? A fórmula ainda não está pronta. Então, para eu descobrir a distância, eu digo que 2.950 vezes o cosseno, a calculadora científica, esse modelo de calculadora tem esse botãozinho aqui, ó, cosseno de quem? De 2 graus, 47 minutos e 18 segundos. Ela vai aparecer sempre um quadradinho, tá? Mas esse quadradinho aqui representa grau, minuto e segundo ao quadrado. Então eu vou apertar aqui o botão de elevar ao quadrado na calculadora. Então, x ao quadrado. Calculei, chegou no meu resultado. Então a minha distância é 2.922,88. Essa distância, pessoal, isso é uma coisa que vocês têm que sempre se preocupar. Por quê?
o resultado final da equação, ela sempre vai ser de acordo com os dados que entraram na equação. Então a gente não fez a leitura da régua em centímetros, logo isso aqui é centímetros. Então se está em centímetros, a gente precisa transformar, porque a maioria dos cálculos eles são feitos com relação à unidade metro, né? Então se eu quero o meu resultado em metro e ele está em centímetro, como que eu vou converter de centímetro para metro? Simplesmente eu vou dividir por 100, que vai dar que a minha distância horizontal é igual a 29,22 metros. Essa é a distância do ponto X até o ponto A. Agora vamos fazer diferente. A distância do ponto X, né, até o ponto B. Qual que é o ângulo da luneta? O ângulo da luneta do ponto X ao ponto B é de 88 graus, 46 minutos e 32 segundos, correto? Então 88, 46, 32. E o fio superior é igual a 123,5 centímetros. E o fio inferior é igual a 83 centímetros. Vocês vão ver que essa equação vai ser bem mais curta. Por quê? Quando chegou aqui, ó, eu não vou ter que dividir por 100 quando a leitura está em centímetros. Então eu vou cortar aqui, né? Aí eu já evito um passo na minha conta. Então a minha distância horizontal vai ser igual a 123,5 menos 83. 123,5 menos 83, que vai dar 40,5. Quem é 40,5? 40,5 é o valor de H, que é a diferença do fio superior menos o fio inferior, né? Preciso multiplicar por 100? Não, eu já cortei o 100, porque a minha leitura está em centímetros. Vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo entra na fórmula? A diferença de 88, 46, 32 para 90 graus. Então eu vou fazer aqui, ó, 88 graus. Ou melhor, no caso, quando o ângulo aqui é menor que 90, a gente coloca o 90 primeiro para não ficar negativo. Então 90 graus menos 88 graus, 46 minutos e 32 segundos, que deu 1 grau, 13 minutos e 28 segundos, né? Sempre ao quadrado. Então eu vou colocar aqui ao quadrado. Aí a gente faz o cálculo. 40,5 vezes o cosseno de 1 grau, 13 minutos, 28 segundos ao quadrado, é igual a 40,47. Ó, vocês viram que eu arredondei, né? Então, 40,486, perdão, eu me confundi aqui, não é 47 não, é 49, certo? 40,49. Por quê? Depois do 8 tem o 6. Se eu for deixar com duas casas decimais, eu sempre tenho que arredondar. Então, 6 é um valor maior que 5. Quando é maior que 5, eu arredondo a minha última casa. Então, no caso aqui, 48 passa para
49. Então eu tenho 40,49 metros. Então esse é o cálculo para a gente descobrir a distância do ponto X ao ponto A e do ponto X ao ponto B. Certo, galera? Próxima aula a gente vai descobrir a distância do ponto A para o ponto B.